Bom dia, sexto ano. Tudo certinho? Então, nós vamos continuar a falar hoje sobre os hebreus, o povo da Bíblia, o povo de Deus. E hoje a gente termina sobre os hebreus, tá bom? Então, a gente tinha parado quando Josué ficou como líder no lugar de Moisés. E então eles estavam já encostadinhos na terra prometida. Depois de 40 anos no deserto, eles estavam chegando. E Deus mandou Moisés preparar o Josué, e o Josué seria o líder. Moisés, então, morreu e Josué se tornou líder. E a primeira coisa, eles tinham que atravessar o Rio Jordão. E agora, como que iam atravessar o Rio Jordão? O que você acha que Deus fez? Deus abriu o Rio Jordão, fez parar de correr a água e eles passaram em seco e passaram para a terra prometida. Acontece que naquela terra moravam alguns povos pagãos que adoravam vários deuses e que Deus já tinha dado muita chance para eles se arrependerem, eles não se arrependeram. Então, Deus permitiu que eles pudessem, o povo de Deus, o povo hebreu, eles pudessem vencer estes povos. E a primeira cidade que Josué e o povo hebreu tomou foi a cidade de Jericó. Lembra de Jericó? Uma cidade toda murada, com muralhas grandes e fortes. A muralha era tão larga que cabia uma casa em cima da muralha, várias casas. E eles foram com a estratégia de Deus para vencer. Eles não foram conforme eles achavam, não, eles foram conforme Deus mandou. E Deus mandou que eles rodeassem a cidade, mas na frente de todos os soldados iam os sacerdotes, vestidos com as roupas brancas, as roupas que eles usavam no tabernáculo, onde eles adoravam a Deus. E eles dar uma volta toda naquela cidade no primeiro dia. No segundo dia, de novo, uma volta. No terceiro, de novo, e o pessoal da cidade, ué, o que está acontecendo? Em vez de guerra, está tendo voltas em volta da cidade? Cidade toda fechada, com as portas fechadas? E no sétimo dia, Deus mandou dar 7 voltas. E na sétima volta, Deus mandou tocar as cornetas bem forte, aquelas de chifre de carneiro, aqueles shofar que chama em hebraico. Tocaram bem forte, bem forte, bem forte, e aquelas muralhas caíram. Só ficou a muralha da casa de Raabe, que Deus tinha prometido que ia cuidar dela. E eles venceram Jericó. Essa foi a primeira cidade da terra de Canaã que eles conquistaram. Assim eles foram conquistando várias cidades e depois Deus mandou separar a terra em partes. Uma parte para cada uma das tribos. Uma parte para a tribo de Judá, uma parte para a tribo de Dan, para a tribo de Zebulon, para a tribo de Naftali, para cada uma das tribos que você fez na tarefa da outra aula, né? Cada tribo recebeu uma parte da terra. E essa terra, então, era a terra prometida, lá onde muitos anos, 400 anos antes, o Abraão tinha morado, mas ele tinha morado em tendas, não era a terra dele, era promessa para os descendentes dele. Agora, os descendentes chegaram e Deus abençoou para que eles tomassem essa terra. E agora eles não iam morar em tendas, eles iam construir casas, morar nas casas, plantar e colher. Agora também não precisava mais maná, porque eles podiam colher as frutas, podiam colher o cereal. Olha só que lindo. E eles passaram a morar. E quem que era o líder? Quem que governava sobre eles? O próprio Deus. Deus era o rei do povo de Israel. Só que Deus sempre levantava um juiz, um juiz. O primeiro juiz foi o Josué. Tiveram outros, um que você talvez já ouviu a história, o Sansão, o Gideão, a Débora, foram juízes de Israel, cada um no seu tempo. Passou tempo, passou tempo, passou tempo, eles moravam nessa terra boa que Deus deu para eles. Eles começaram, a gente também queria rei, que nem os outros povos têm. Todos os povos têm rei, a gente não, a gente só tem juiz. Foram falar com o profeta Samuel.
E Samuel ficou tão triste. Ele disse: Gente, Deus é o rei de vocês não precisam de um rei humano. Ah, mas nós queremos. Samuel foi conversar com Deus e Deus disse: Deixa, Samuel. Se eles querem, eu vou dar um rei para eles. É claro que vai ser mais difícil, você ter que pagar imposto para o rei, vão ter que trabalhar para o rei, mas se eles querem, eles vão ter. E assim foi, Deus escolheu então o primeiro rei de Israel, que foi Saul. Saul começou a governar em 1010 antes de Cristo. E o governo dele começou muito bem, muito bonito, mas com o passar do tempo, o Saul começou a desobedecer a Deus, fazer as coisas erradas, enganar. E você sabe, um rei, depois quem governa no lugar dele quando ele morre é o filho, depois o neto, o bisneto. Mas ele foi tão desobediente a Deus que Deus disse: Não, não, eu vou tirar o reinado de Saul e não vai ser o filho dele que vai continuar a governar. Olha que triste. Ele governou bem pouco, só até o ano 1000 antes de Cristo. No ano 1000 antes de Cristo, vem o próximo rei de Israel. O próximo rei de Israel tinha sido um menino escolhido por Deus ainda muito novinho, um pastor de ovelhas, o mais novinho da casa, o oitavo filho da casa do pai dele, e ele cuidava das ovelhas. Ele nem imaginava que ia ser rei, mas um dia Deus mandou Samuel ir lá na casa dele ungir esse menino como rei de Israel. E esse menino era o Davi. Isso mesmo, Davi. Davi foi ungido, mas não que na hora que ele foi ungido ele já se tornou rei. Ele foi ungido, o Samuel derramou óleo na cabeça dele e disse: Você vai ser o rei de Israel, o próximo. Mas ele tinha que esperar ao momento que Deus ia fazer isso. E durante esse tempo, Davi foi crescendo, foi aprendendo as coisas de Deus, lutou com Golias, né? Foi muito perseguido por Saul, mas Davi cresceu e aprendeu muita coisa nessa época. Até que, no ano 1000 a.C., Davi se tornou o rei de Israel. E Davi foi um ótimo rei. Davi reinou, era um homem segundo o coração de Deus. E Davi conquistou uma cidade que ainda não era deles naquela época. No ano 1000 a.C., ele começou a reinar em 1000 a.C. Durante o governo dele, ele conquistou a cidade de Jerusalém e transformou Jerusalém na capital de Israel. Jerusalém, essa cidade que até hoje ela é importantíssima, né? Está lá em Israel. Jerusalém, e aí ele construiu um palácio muito bonito, e ele pensou, puxa vida, ainda é a casa de Deus, o templo de Deus ainda é uma tenda, desde a época lá do deserto era uma tenda, eu queria construir uma casa para Deus, de madeira, forte, bonita. Deus disse: Não vai ser você, Davi, vai ser seu filho. Então Davi juntou ouro, pedras preciosas e coisas para construção que o filho dele faria. Davi teve um reinado muito bom, reinou durante 40 anos, até que no ano 960 ele passou o reinado para o seu filho, Salomão. Você lembra de Salomão? Salomão, quando ele era para começar a reinar, ele disse: Deus, eu sou uma criança, eu não sei governar ainda. Eu não sei. Não é que ele era uma criança, ele que era muito novo. Ele disse: Deus, eu não sei o que eu vou fazer, Senhor. E Deus deu um sonho e falou com ele: Salomão, o que você quer? O que você quiser, eu vou te dar. Olha só. E Salomão disse: Deus, sabe o que eu quero? Eu quero sabedoria, Deus, para governar o teu povo, porque eu preciso de sabedoria. Deus disse: Que especial, Salomão. Já que você não pediu fama, não pediu riquezas, mas pediu sabedoria para governar o meu povo, eu vou te dar sabedoria como não dei para nenhum outro. E além disso, vou te dar fama e vou te dar riqueza também. E Salomão realmente foi o homem mais sábio que já existiu. Ele escreveu o livro de Provérbios, Eclesiastes, Cantares.
O Davi também tinha escrito, né? Muitos salmos foram escritos por Davi. O Salmo 23, tão conhecido, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, foi escrito por Davi. Então, Salomão teve um governo bom, ele governou durante 38 anos, até o ano 922 a.C. E durante o seu governo, ele sim fez a construção do Templo de Jerusalém. Um templo para Deus especial, gente, especial. Ele encomendou lá dos fenícios, que a gente ainda vai estudar, o cedro do Líbano. É um cedro especial, essa madeira é muito boa para construção, é muito especial. Ele encomendou madeira de longe, encomendou madeira, conseguiu juntar todas as riquezas para deixar o templo maravilhoso e mandou construir. E o templo ficou pronto, ficou lindo, 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 lindo. Tinha 3 partes, o átrio, que é a parte do pátio, aí tinha o lugar santo, onde que tinha o altar, e tinha também um candelabro. Aqui eu tenho um candelabro, ó. É mais ou menos assim que era, mas só que ele tinha 1,5 m de altura, quase a minha altura, tá? Eu sou um pouquinho mais alta. Então, era bem alto, era todo de ouro puro. É o candelabro, chamado menorá, que ficava com azeite aqui queimando 24 horas por dia. Todo dia eles trocavam, limpavam, mas sempre deixavam uma chaminha acesa. E iam, todos os dias deixavam ligado o candelabro, que é a menorá. E isso no lugar santo. E tinha o lugar santo dos santos, que era o mais santo. Tinha uma cortina bem grossa. Ali, só uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava para pedir perdão pelos pecados do povo. Era bem especial esse templo. E o templo ficou pronto. Ele mandou bordar as cortinas lindas com desenhos de palmeiras. Ele mandou fazer tudo o mais lindo, o mais especial possível, porque era para Deus. E será que Deus se agradou? No dia da dedicação do templo, ele foi orar e dizer: Deus, por mais bonito que a gente tenha feito, ainda não é suficiente para ti, porque tu és perfeito e maravilhoso. Senhor Deus, ouve a oração das pessoas quando elas vierem orar aqui. E quando as pessoas estiverem longe e olharem para a direção daqui, ouve a oração delas. E Deus gostou tanto da oração de Salomão que Deus encheu da sua presença o templo naquele momento e ficou como se fosse uma fumaça, tão cheio da presença de Deus que eles tiveram até que sair dali de dentro. Foi muito especial. Esse foi o primeiro templo que foi construído. O templo foi construído para Deus na cidade de Jerusalém. E era um templo só, não tinha assim em cada cidade um templo. Quando tinha uma festa especial, que nem a festa de Páscoa, a festa de Pentecostes, que a gente viu, as pessoas vinham de todas as cidades e se juntavam em Jerusalém no templo para fazer a festa para Deus. Interessante, né? Era só ali em Jerusalém esse templo. Então, muito especial. O governo de Salomão, então, foi até o ano de 922 a.C. Depois faltou aliança, porque o filho de Salomão e um outro rei começaram a cada um querer ter o reino e acabaram dizendo: quer saber? Vamos dividir. E dividiram entre o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte era o reino de Israel e o reino do sul, o reino de Judá. O reino do norte ficou com 10 tribos e o reino do sul ficou com 2 tribos, cada um com um rei. 2 reis, então. E continuaram vivendo assim, mas o único templo que tinha era lá em Jerusalém, que estava no reino do sul, de Judá. Aí o tempo passou bastante e às vezes vinham reis que eram obedientes a Deus, reis que incentivavam o povo todo a ser obediente a Deus e Deus abençoava Israel. Às vezes vinha rei que desobedecia, tinha rei até que adorava outros deuses. Aí Deus ficava triste, Deus mandava os profetas avisar para eles pararem com isso. Mas se não paravam, Deus permitia os inimigos vencer.
E olha só, em 722 a.C., o reino do norte, que tinha 10 tribos, foi vencido, porque eles não estavam obedecendo a Deus, foi vencido pelos assírios, aquele povo cruel que misturava as pessoas. E eles misturaram mesmo, aquelas 10 tribos do reino do norte foram misturadas com outros povos, ficaram perdidas, até hoje estão perdidas. Hoje em dia, olha só, é que essas tribos estão percebendo que elas fazem parte de Israel e estão voltando para Israel. Olha só. E o reino do sul, que a capital era em Jerusalém, o reino de Judá, ele continuou, teve vários reis também, alguns reis que obedeciam, outros que não. Aí numa época que teve um rei que desobedeceu muito e o povo também, adorando outros deuses, Deus permitiu que os babilônios fossem lá. O rei Nabucodonosor, lembra? Foi lá e venceu, em 587 a.C., venceu o rei de Judá e levou ainda as pessoas como escravos lá para a Babilônia, daí que o Daniel e seus amigos foram para lá. E no ano 586 a.C., ele destruiu o lindo templo de Salomão. Olha que triste. Aquele templo tão maravilhoso, roubou tudo que tinha lá dentro de riqueza, de ouro, tudo, e botou fogo e destruíram o templo. Olha que triste. E aí o tempo foi passando, mas Deus tinha dito para os seus profetas, especialmente para o Jeremias, eu vou deixar o povo, semeadura e colheita, né? 70 anos longe de Israel. Depois eu vou permitir que eles voltem, porque eu vou levantar uma pessoa. E Deus falou para o profeta Isaías o nome da pessoa que ia fazer com que o povo judeu voltasse para a terra deles. E Deus falou: o meu servo, o Ciro. De fato, quando a Pérsia, que nós vamos estudar sobre os persas, começou a dominar e o rei Ciro da Pérsia se tornou rei e venceu os babilônios, o que acontece? Ele permitiu o povo de Deus, o povo judeu, voltar para sua terra e reconstruir o templo. E mandou ainda lanche para a viagem e mandou ajuda em dinheiro e em material de construção para eles reconstruírem o templo. E Deus já tinha dito o nome dele 150 anos antes. Já estava na Bíblia que o nome dele ia ser Ciro, esse rei persa que permitiu o povo de Deus voltar. E o povo de Deus então voltou, construiu mais uma vez um templo no mesmo lugar, só que não era tão grande como o de Salomão, mas era a mesma coisa, tinha as mesmas coisas. E eles passaram a morar ali durante muitos e muitos anos, servindo a Deus. Nunca mais eles foram a adorar outros deuses. Depois dessa época do cativeiro babilônico, que eles ficaram 70 anos escravos lá na Babilônia, nunca mais eles adoraram outros deuses. Eles passaram a ter temor de Deus, obedecendo somente a Deus, procurando fazer a vontade de Deus. Olha só, e o tempo foi passando, até que os romanos dominaram a região lá dos judeus, e no ano 1 o Senhor Jesus nasceu, quando os romanos mandavam em todo mundo. Nós vamos estudar sobre os romanos. Os romanos, as pernas de ferro da nossa estátua lá do sonho de Nabucodonosor. E os romanos, então, dominaram aquela região, até que no ano 70 depois de Cristo, os romanos destruíram o segundo templo, que estava lá em Jerusalém. E ficaram bravos com o povo de Deus, o povo judeu, e espalharam eles por todas as nações. Não permitiram mais que o povo de Deus morasse na sua terra. Espalharam eles e eles foram morar em todas as nações. Mas isso Deus permitiu também e fez com que isso acontecesse, e eles levaram a Torá para todas as nações. Por quê? Porque a Torá é a palavra de Deus, os primeiros 5 livros da Bíblia, né? Onde tem os 10 mandamentos. E eles espalharam isso pelo mundo todo. E isso é muito importante que tenha acontecido. Aí, os judeus, agora fora da sua terra, eles não têm como ir no templo. Então, eles construíram sinagogas. Lembra? Na Bíblia fala de sinagogas, já construíam sinagogas, até na época de Jesus tinha sinagogas. Porque eles não iam
todo o final de semana adorar a Deus lá no templo, quando eles moravam longe, em outras cidades. Então, em cada cidade, uma sinagoga, onde era para estudar a Bíblia e onde era para orar. Então, até hoje existem sinagogas por todos os países do mundo aí espalhados, têm sinagogas. E nessas sinagogas os judeus se reúnem sempre para estudar a Bíblia e para orar. E olha só que interessante, eles têm tanto respeito pelo nome de Deus que eles nem falam o nome de Deus. O nome que Deus falou para Moisés foi: Eu sou o que sou. Eles não falam em hebraico esse nome. São 4 letras hebraicas, mas eles não falam. Eles falam Hashem. Hashem significa o nome, porque eles não querem pecar para dizer o nome de Deus em vão. Terceiro mandamento. Outra coisa, eles têm tanto respeito por Deus, e quando eles vão escrever naqueles rolos grandes a Torá, o escriba escreve com uma letra toda especial, bem certinho, não pode errar. Quando chega para escrever o nome de Deus, aquelas 4 letras, ele para tudo, ele lava as mãos, faz uma oração, pega uma caneta especial e escreve o nome de Deus. Olha só que lindo, que respeito pelo nome de Deus. E assim até hoje, os judeus existem, estão espalhados por aí, mas não faz tanto tempo. Em 1948, eles voltaram para sua terra. Mas mesmo espalhados pelo mundo, porque hoje existe Israel, você sabe, mas mesmo enquanto eles estavam espalhados pelo mundo, eles nunca perderam a cultura, nunca perderam de ler a Torá em hebraico, que é a língua deles. Eles nunca perderam o temor a Deus enquanto estavam espalhados por aí. Passaram-se quase 2000 anos que eles ficaram sem ter o território deles. Mas quando eles voltaram para o território, eles voltaram crendo no mesmo Deus que eles criam, falando o hebraico, que era a língua que eles falavam, e com a sua cultura. Olha que lindo, isso é milagre de Deus. Nenhuma nação espalhada consegue voltar depois de 2000 anos e falar a mesma língua, adorar o mesmo Deus, ter o mesmo livro que nem eles têm, o Antigo Testamento, né, que é a Bíblia hebraica. Então, é milagre mesmo de Deus. Certo, gente? Essa semana, então, é isso. Eu queria mostrar para vocês, se tivesse, né, pertinho, mostrar. Olha só que lindo. Esse aqui é um livro, vê se aparece ali, é um livro de Salmos, em hebraico. Começa como para nós fosse atrás. Ó, é todo escritinho, com letrinha bem pequenininha, né? Tem os 150 salmos aqui, olha só. Tem que segurar com a mão, ela é bem pequenininho. Ó, cabe na minha mão. O livro de Salmos. É Terrilim em hebraico, tá escrito em hebraico ali. Aqui eu tenho outro livro de Salmos, olha que lindo. Os judeus gostam de ter, assim, livros de Salmos, os livros da Bíblia bem bonitos. Ó, tira daqui, tá ali, ó. E vai abrindo, ó. Tudo escrito em hebraico. Os 150 salmos cabem aqui, olha só que lindo. Agora eu tenho aqui também um livro de salmos, grande. Ó, começa daqui para lá. Aí, também, ó, quer ver? Ó, aqui tá em hebraico, do lado de cá, ó. E aqui tá em português para a pessoa poder entender. Certo? Porque eu falei dos salmos, né? E falei do hebraico. Então, gente, por hoje é só. Uma ótima semana para vocês. Deus abençoe.